Agora sim, vamos para a nossa aula do nosso nutrólogo querido, doutor Roberto Navarro. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Bora juntos. Para a gente falar de fome excessiva. Claro que antes de entrar em cada situação, vamos explicar esse processo todo, né? Vamos lá, que é muito complexo, viu, Carol? Posso dizer que os mecanismos hormonais, bioquímicos de controle da fome, a vontade de comer, e a saciedade, que é já estou satisfeito, não preciso comer mais, são muitas substâncias. Ficaria aqui horas falando. Mas a medicina cada vez descobre uma nova. Até essa canetinha que está fazendo sucesso aí para emagrecer imita um hormônio produzido no intestino, chamado GLP-1, que quando produzido, que o alimento chega no intestino, sinaliza para o cérebro que já pode parar, que já está saciado. Então a ciência também tem tirado aí um pouco de proveito desses conhecimentos para ajudar as pessoas que estão com obesidade ou as pessoas que também têm estão precisando emagrecer e estão com dificuldade. Agora, tem situações específicas, Carol, é bom falar mesmo, porque tem pessoas que têm comportamento alimentar alterado por transtorno mesmo psiquiátrico ou psicológico, né? Então, o transtorno da compulsão alimentar periódica, a compulsão alimentar, é um quadro sério, que precisa de uma abordagem muito bem, né, cuidadosa, até com tratamento, porque são pessoas que perdem o controle sobre o alimento por compulsão. São quadros mais, precisam de uma intervenção médica, psicológica, terapia, porque senão eles vão ter não só o ganho de peso, ou já procuram um médico com obesidade, né, ou estão sofrendo porque estão tendo um ganho de peso progressivo. Né, são situações mais extremas. E às vezes também chama atenção, de falar aqui do que a gente vai, macetes do dia a dia, remédios que aumentam a fome. Às vezes a pessoa está comendo muito, fome excessiva, por uso de alguns medicamentos psiquiátricos, alguns antipsicóticos podem aumentar a fome, alguns antialérgicos podem aumentar a fome. Também? Olha só. Né? Então a gente tem que olhar com muito detalhe, né? Por que esse paciente está com fome excessiva? E ir cuidando. Até a genética, viu, Carol? A genética também está por trás, tem já bem compreendido, né? Alguns genes que algumas pessoas nascem com algumas características, a gente chama de polimorfismo, que a pessoa tende a querer beliscar fora de hora. Tendem a comer, né? Não se sente saciado o dia inteiro. A cada 2 horas parece que precisa comer alguma coisinha. Parece por tendência genética. O cérebro pede, assim. Pede. É uma vontade de ficar beliscando fora de hora, né? Então, isso também pode ter um pouquinho da genética por trás. Mas genética não é condenação, genética é tendência. O que a gente precisa é dar orientações para quem está passando por isso agora, que a gente vai falar, de como evitar e de como tentar modificar isso, tá? Doutor, antes até, você comentou da compulsão, até para ficar um alerta para quem nos assiste, quando procurar ajuda, então? Quantas vezes por semana? E qual a frequência, né, que tem que acontecer? Tem um critério diagnóstico. Primeiro, é a perda de controle sobre o volume de alimento que você come. Então, você acaba comendo toda a caixa de chocolate, ao invés de comer só um, você faz um pouco de mistura de sabores, você come algo salgado, come 2 coxinhas, 3 chocolates, e você não tem critério, perde-se o critério, e você, depois que tem esse ataque, né, de comer compulsivo, bate um arrependimento danado. Muitas pessoas ficam deprimidas depois desse episódio. Algumas tentam até vomitar e se tornam bulímicas, né? E se isso estiver acontecendo até 3 ou mais vezes por semana, procure ajuda, porque está dentro do critério de transtorno alimentar, e comer escondido às vezes também. Pessoas que você chega no quarto e tem um monte de coisa escondidinha. Fica de olho se você tem alguma filha fazendo isso, vai no banheiro e leva um tempo para sair, né? Então fica de olho, porque pode estar também tendo um pouco da bulimia. Vamos lá, doutor Roberto. Bora. Tem várias perguntinhas, Glaucia já me falou, daqui a pouquinho, hein, gente? @VocêBonitaTV. Vamos começar com essa daqui. Acordo faminto. Bom, é um ciclo também, né, Carol? Porque a gente define nossos hábitos, depois nossos hábitos nos definem. O que a gente sabe também, a ciência está mostrando, a gente precisa respeitar muito o ciclo circadiano do corpo. A gente está falando muito de crononutrição, que a gente deveria comer menos no período noturno e comer mais no período diurno. Até porque o nutriente que vem do alimento, a energia que vem dele, é para ser gasto ao longo do dia, né? Como os nossos ancestrais faziam. E no mundo moderno a gente está perdendo isso.
pessoas que acordam com muita rapidez, tem que ir para a empresa, mal toma um cafezinho, sai para almoçar rapidinho, aí chega em casa à noite e diz, agora é minha hora. Agora eu sentei. Agora eu sentei, agora é a hora que eu vou comer. Isso os estudos mostram que isso aumenta o risco de diabetes, de obesidade, doenças cardiovasculares. Então, muitas pessoas que acordam faminta, que seria o correto, não seria tão errado acordar com fome, porque provavelmente a pessoa comeu menos no período noturno. São pessoas que fazem um bom café da manhã, um bom almoço, à noite às vezes come só uma coisinha mais leve, não comem uma feijoada às 10 horas da noite. Pois é. Então são pessoas que acabam criando o ciclo de acordar já com fome. E crime nenhum acordar com fome e comer direito. É isso que eu ia te falar, Sim. doutor Roberto, porque daí você está com a fome e aumenta o consumo ali, muitas Não vezes até pode. de carboidrato Sim, não e pode. com açúcar, né, no café da manhã. Não, aí tem que ser comer direito, comer uma boa refeição. E nós vamos falar um pouco disso, de saciedade. Quais alimentos aumentam a saciedade? Como é que eu como e sei que eu vou ficar satisfeito e vai levar um tempo para eu comer de novo? Isso é como você monta o teu prato. Se você acorda faminto e come um pãozinho francês com geleia e toma um refrigerante, Vixe. não vai te saciar e daqui tempinho, que é um dos tópicos aqui, parece que você vai querer comer de novo. Tudo de novo. Então, geralmente, quem acorda faminto é porque comeu menos à noite, na maioria das vezes. Vou colocar a perguntinha do público já, doutor, que tem muitas sempre, quando o doutor Roberto tá aqui, bomba. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela e a gente já vai pro segundo tópico. Obrigada, Drica, um beijo. Como controlar a fome excessiva na TPM, doutor? Acabo comendo tudo que não posso nesse período e a fome não passa. Eu acho que bate um pouco com o que a gente vai falar, de vontade de comer mais pão, comer mais doce. Então já vamos para esse aqui, ó, que daí a gente já bota tudo junto. Aqui, ó, o último. Esse aqui, ó. Ah, não, de pão e doce, isso. Tenho vontade de pão e doce, já vamos responder. Na verdade, existe uma queda de serotonina próximo do ciclo menstrual, por influência do hormônio mesmo, do estrógeno, da progesterona. Pode haver uma queda de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente produz no cérebro que é responsável por várias ações, né? Humor, sensação de bem-estar e saciedade. Então, se você tem queda de serotonina, isso pode ocorrer também com quem é muito estressado ao longo do dia, não só para a mulher que está na TPM. Porque se você tem um estresse muito grande ao longo do dia, você aumenta muito seu cortisol. E o cortisol, quando muito alto no final do dia, faz com que os níveis de serotonina fiquem mais baixos. Então, são pessoas que são mais compulsivas à noite. A gente vai falar disso. Tem fome mais noturna, porque é estressado durante o dia. Entendi. Tá? E na TPM tem queda de serotonina também. Então, um macete é aumentar a ingesta de alimentos que contêm triptofano, que é um nutriente, é um aminoácido, que entra na produção da serotonina. Então, oleaginosas, né? Um chocolate amargo, né? As proteínas de origem animal são ricas em triptofano, o ovo, a banana. Então, procurar ter uma alimentação rica nessas fontes, né, de triptofano para poder, quando chegar perto da TPM, não sair comendo o mundo, não. Porque dá vontade de comer doce, não é alface, né? Não é alface. É doce e pão. Mas, doutor, a atividade física ajuda nesse sentido, porque ela vai aumentar essa produção, né, também? Sim, porque a atividade física, na verdade, ela regulariza os níveis de cortisol, Carol. Então, isso é bom, porque cortisol equilibrado é igual manutenção de níveis adequados de serotonina. E quando você se exercita, você produz endorfinas. E as endorfinas, elas vão no cérebro e dão uma sensação de bem-estar, de tranquilidade. Isso pode ajudar você a não ter ataques de comer muito próximo de menstruar. Tá certo. Vamos para a próxima caixinha. A gente já falou ali de pães e doces, mas eu sei que vai chegar mais perguntas sobre isso, viu? A gente volta. Aqui, ó. Acabo de comer e ainda tenho fome, doutor. Entendi. Ou essa pessoa está montando um prato errado, porque se ela comeu uma quantidade correta, aí entra o macete. Toda refeição a gente deveria ter fibra, presente nos legumes, nas verduras, nos cereais integrais. A gente tem que ter proteína em uma refeição, porque a proteína estimula um hormônio chamado colicistoquinina, que está lá logo na saída do estômago, que estimula a saciedade. A proteína estimula um hormônio chamado glucagon, que a gente já falou disso há um tempo atrás, que também estimula a saciedade. Então, um prato tem que ser montado com fibra, com boa proteína, né, bem montadinho, para você comer e saciar por mais tempo. Quanto mais o alimento fica em contato com o estômago, mais se produz hormônio de saciedade. Quando você está muitas horas sem comer, você aumenta a produção de um hormônio chamado grelina, que fica aqui no estômago. A grelina é para avisar o cérebro que está faltando alimento. Ó, já tem horas que o estômago está vazio. Então, quando você come, você aumenta a produção de grelina e fica saciado. E o alimento que permanece mais tempo no estômago faz você ficar saciado por mais tempo. Aí entra aí a proteína, a fibra e a própria gordura.
mas desde que comida em quantidade correta. Então, se acaba de comer, está com fome, ou porque comeu errado, ou tem uma hiperfagia, né, que é uma fome excessiva, ou por algum problema mesmo emocional, pode ter, inclusive, estar com um transtorno alimentar, pode estar compulsiva, e mesmo depois de comer, acaba ainda tendo fome. Então, ou tem medicamento aí por trás também, que às vezes está aumentando a fome e ela não está sabendo que é do remédio que toma. Aí tem que conversar com o teu médico para ver se o remédio que você toma aí para algum problema pode estar aumentando sua fome também. Mas o correto é comer e se saciar, pelo amor de Deus. Então tem alguma coisa errada aí. Provavelmente um prato que está sendo montado errado. E se a pessoa continua com fome ainda assim, preciso driblar, comeu aquilo que pode, aí o que pode repetir é só salada, né, doutor? Só. Tem que dizer. Aliás, comece comendo a salada. Para já dar aquela sensação. Dar aquela saciedade, aí a glicose depois entra mais devagar no sangue, diminui o índice glicêmico da refeição, né? A fibra faz isso, a própria proteína. Então, não dá para comer 2 vezes, né? A não ser que seja um prato pequeno. Tem países em que o prato é pequenininho, né? Bem menor do que o nosso. Aí come depois, ainda quer comer mais um pouquinho, mas esse pratão que a gente vê o brasileiro fazer com arroz, feijão, não que arroz e feijão seja ruim, mas uma quantidade exagerada, muita massa, muita batata frita, muito carbo, aí tem pico de insulina, a insulina muito alta depois de uma refeição, dá uma hipoglicemia reativa e a pessoa volta a ter fome meia hora depois. Olha só. 1 hora depois. E parece que não comeu. Porque é o prato que está errado, 90% de chance de ser isso. Está comendo errado. Manda mensagem pra gente, vamos colocar mais uma aqui na tela. Ai, tá bonita essa foto da menina. Gu, querido, um beijo. Pegou nosso beijo hoje, meu querido. Muito obrigada por tudo, viu? Doutor, que questão, além da genética, está por trás de pessoas que comem bastante e não engordam? As chamadas popularmente de magro de ruim. Gustavo, adorei essa pergunta, Gustavo. Adorei. Olha, aí tem um pouco da característica genética mesmo, viu, Carol? O que a genética está trazendo pra gente? Algumas respostas que a gente ainda não entendia, mas agora com todo estudo que a gente tem do genoma humano, que foi decifrado, algumas coisas começaram a ficar mais claras. A gente tem que acessar as nossas reservas de gordura quando a gente está muitas horas sem comer. Tá? E a gente tem que queimar com mais facilidade aquilo que a gente come, que é o combustível, para não sobrar e engordar. Então, geneticamente, tem pessoas que são metabolizadoras rápidas, tá? Então elas conseguem queimar o que comem com um pouco mais de eficiência, isso entra um monte de bioquímica, eu não tenho nem como explicar aqui, senão todo mundo desligar a televisão. Mas pode ser um metabolizador rápido, então ele come e depois não estoca com facilidade o que comeu, não engorda fácil. E tem pessoas que são buscadoras lentas da reserva de gordura no corpo. Quando precisa de reserva, estou horas sem comer, como é que você não desmaia? Como é que o corpo continua gerando energia? Metabolizando um pouco da gordura do seu corpo, fazendo a lipólise que a gente fala. E tem pessoas que fazem lipólise com menos eficiência por genética. Então elas não conseguem emagrecer com tanta facilidade, mesmo comendo menos. Tá? E isso é muito individual. Tá? E só para complementar, isso não pode faltar. Tem pessoas que têm uma produção excessiva de ácido clorídrico no estômago, Carol. Quando você produz muito ácido clorídrico, você digere muito rápido o alimento que você come. Então, os hiperclorídricos, não só às vezes tem gastrite, como quando come, passa meia hora e fala, parece que eu estou com fome de novo, porque digeriu muito rápido o alimento sai muito rápido do estômago. Olha só, e aí, doutor? São pessoas que a gente tem que cuidar. Se é uma gastrite real, tem que tratar, um chazinho também de espinheira santa para diminuir um pouco da hipercloridria. Porque tem pessoas que comem e depois querem comer de novo por excesso de produção de ácido clorídrico, que eu esqueci de falar isso, não acabei de comer e estou com muita fome. Olha, interessante. Tem que ver isso também. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Franciele, um beijo. O que significa dor no estômago parecendo uma facada ao sentir fome? Eu como em torno de 3 em 3 horas, mas se passa um pouco do tempo, essa dor aparece e só para quando me alimento. Parece um reloginho. É típico de gastrite, viu? Tem que ver se ela não tem uma gastrite crônica. É diferente quando você come e logo em seguida comi e já comecei a sentir azia, dor, queimação, sensação de pontada, é porque o estômago está inflamado e quando a comida chega, produz ácido clorídrico, fica bem desconfortável. Entendi. Tem pessoas que têm uma sensação de alívio da azia, da queimação ou da dor quando comem, que é o contrário dela.
Aí a gente não pensa em gastrite, pensa em duodenite, em uma úlcera lá no intestino, que quando a comida chega, dá uma aliviada na dor, porque tampona aquela feridinha e não fica exposta ao ácido clorídrico. A comida que sai do estômago, no iniciozinho do intestino, ela é alcalinizada pela bile. Aí tem pessoas que comem, depois de um tempo, aliviam a dor. Então, provavelmente tem que pensar alguma coisa intestinal. Como dói, é alguma coisa no estômago. Aí tem que ver se não tem um H. pylori. Isso que eu ia te perguntar. Pode ser uma inflamação crônica. Aí tem algumas questões nesse sentido aí. Então, teria que fazer uma avaliação mais detalhada. A dor da H. pylori, doutor Roberto, ela também tem relação do momento que entra a comida? Pode ter, porque a H. pylori é uma bactéria que inflama o intestino. Ela leva a gastrite. E a gastrite, por si só, o estômago está mais frágil. Dependendo do alimento, vai doer um pouco mais. Alimentos mais cítricos, alimentos com mais gordura, alimentos com muita proteína, porque precisa de muito ácido clorídrico para digerir. Olha. Então, às vezes, a produção de ácido clorhídrico exagerada piora uma gastrite, sem sombra de dúvida. Tem que fazer os exames, né? Endoscopia. Tem que fazer toda a investigação bonitinha aí para ver isso. Tá certo. Dá tempo de mais uma antes do próximo? Na tela. Ana Lúcia, um beijo, obrigada. Faço jejum intermitente e acordo com muita fome. No café da manhã costumo comer ovos, mamão e tomo café preto. Mas o colesterol aumentou. O que devo comer de manhã? Que horário será que ela faz jejum intermitente? Deve ser entre meio-dia e 6 da tarde. Não sei que tem muitas pessoas que fazem, né? Comem só por 6 a 8 horas. Tem vários protocolos de jejum intermitente. Né? 6 horas sem comer, 4 horas sem comer. Como por 6 horas e não como o resto do dia. Então, tem muitos protocolos. Mas, provavelmente, ela deve estar exagerando na oferta de colesterol alimentar, porque se o colesterol aumentou, alguma coisa está errada. Né? Então, a gordura saturada de origem animal é que pode mexer com o colesterol. Às vezes, o excesso de carboidrato também, viu? Mas, enfim, tem que rever o que está comendo, porque se o colesterol aumentou, o total da sua ingesta está fora da proposta do quanto se pode comer de gordura saturada. E eu daria a dica também de você ingerir alguma fibra nessa primeira refeição do dia. Né? O farelo de aveia, por exemplo, é muito legal, é rica em beta-glucana. Tem alguns suplementos chamados de fitoesteróis, tá? Que na forma de cápsula. Fitoesteróis são substâncias encontradas em vegetais, que podem diminuir um pouquinho a absorção do colesterol. Então, essa primeira refeição sua tem que ser muito bem pensadinha. Mas, para aumentar o colesterol, eu te dou essa dica. Né? Esqueci só o nome de quem perguntou. Ana Lúcia. Vai ter uma orientação, quem está te orientando nesse jejum intermitente. Você pode ficar horas sem comer, ok, mas quando comer certo. Você pode estar fazendo jejum e comendo errado. Às vezes não tem nem indicação, né, doutor? Porque algumas pessoas, pela parte comportamental, não é Não, porque pode indicado. aumentar transtorno alimentar. Tem alguns perfis genéticos que quando você aumenta a gordura, né, tem pessoas que fazem o jejum intermitente e ainda fazem um low carb. Eu faço jejum intermitente e ainda faço uma dieta cetogênica, por exemplo. Às vezes o excesso da gordura saturada pode aumentar a expressão de genes que aumentam a resposta inflamatória. Puxa. Então você pode alterar até a sua microbiota de maneira ruim. Mas isso eu estou falando que quem está fazendo cetogênica, tá mal feita, porque se faz com orientação profissional para quem precisa, sob supervisão médica e de nutricionista, para quem tem indicação. Toda estratégia nutricional é bem-vinda. Nesse caso, eu acho que tem alguma coisa errada aí que ela está cometendo, sem sombra de dúvida. Vamos falar desse caso aqui? Assalto à geladeira. Quem se identifica, seja a hora que for de madrugada, então é ainda pior, né, doutor? Provavelmente. Então, assim, né, que eu falei que o nível de estresse durante o dia, que aumenta seu cortisol, pode influenciar na queda da serotonina à noite. E caiu serotonina, certamente você vai procurar alimento. E alimentos com densidade calórica maior, ou com mais doce, mais carbo, mais doce mesmo, ou mais gordura. É o que faz o cérebro sentir felicidade como se fosse um aumento da serotonina. Então, provavelmente, ou está comendo errado também durante a manhã, durante o dia, não está comendo corretamente, a quantidade correta, vai chegar à noite com mais fome. Não sei se assalto à geladeira é só à noite ou é durante o dia. Eu acredito que seja mais noturno, né? Ou transtorno alimentar mesmo. Muitos pacientes com compulsão alimentar têm essa mania de, na hora que ninguém está, né, mania, está dentro do quadro, comer às vezes até escondido. E ninguém está vendo durante a noite, vai lá, abre. Né? Tem pessoas que começam a ter esse hábito noturno e é um ciclo vicioso, Carol, impressionante. Os pacientes que são comedores noturnos, né, eles vão assaltar a geladeira às vezes 3 da manhã, não dormem direito, estão ali olhando tela, ligado. Era para ter feito uma higiene do sono, dormido mais cedo, ter feito uma boa alimentação durante o dia.
estão sob estresse, não cuidam do estresse, não fazem nada para poder diminuir esse fator estressor, seja emocional, seja físico, mas tem que correr atrás de se equilibrar para poder ter essa tranquilidade e à noite não acordar com tanta fome ou ficar saltando a geladeira nas madrugadas da vida. E eu acho que ficou aberto o ponto, Glaucia. Acho que ela não... Aí, obrigada. Não, e eu acho, doutor, que essa é uma questão interessante, que a pessoa precisa de acompanhamento mesmo, ela precisa, né, identificar tudo isso, porque não é simples assim. Então você fala assim, não, volta pra cama e dorme. Não, se fosse, seria uma maravilha, né, Carol? Claro que o ideal é também abrir essa geladeira e lá ter opções mais saudáveis. Então a pessoa se depara com uma situação que ela fala, puxa, tudo bem, vou pegar uma fruta aqui que tem menos açúcar, vou pegar uma proteína magrinha, enfim. Mas o que não acontece, né, doutor? Normalmente a geladeira está cheia de coisas boas. Acho que a saúde começa com escolha, né? O que você comprou lá no supermercado, né? Já começa a influenciar na sua vida como um todo, né? Se alimentar mal, pratos mal conduzidos, que não são bem montados, estresse, tem um monte de coisa por trás aí que a gente precisa olhar. E a fome excessiva está errada. Ninguém tem que ter fome excessiva. Você tem que ter a fome fisiológica. Como quando estou com fome e me sacio por muito tempo e só volto a ter fome horas depois da minha última refeição. Pelo menos umas 3, 4 horas depois. Pelo menos. Por isso que a nutrição às vezes sugere comer a cada 3 horas, embora isso é muito relativo, mas se você come e está com fome excessiva, você se identificou com alguma coisa aqui que a gente falou, corre atrás de ajuda, né? Procure orientação, porque dá para solucionar isso tranquilamente. Tem mais uma perguntinha, doutor, dá tempo, olha lá. Bora. Érica, obrigada, um beijo. Ingerir mais proteína do que carboidrato pode ajudar nessa condição de fome excessiva? Olha que pergunta boa. Sim, aí tem uma pegadinha, Carol. Bom essa pergunta, tá? A proteína é sacietógena, sim, ela estimula alguns hormônios que te saciam, tá? Então, fazer uma alimentação com quantidade adequada de proteína pode sim te deixar mais saciado ao longo do dia. Se você faz uma dieta da proteína e exclui o carboidrato totalmente, aí vira um furdúnciozinho aí. Porque quando você começa a comer muita proteína e pouco carboidrato, o triptofano que eu falei, que é o que estimula a produção da serotonina, é um aminoácido que vem das proteínas. Só que proteína não é composta só de triptofano. As proteínas são compostas de N tipos diferentes de aminoácidos. Quando tem muitos aminoácidos no teu sangue por uma dieta hiperproteica, o cérebro, na hora de captar o triptofano, tem concorrência de outros aminoácidos. Essa concorrência de muitos aminoácidos e o triptofano sendo absorvido em quantidade menor, vai haver a queda da serotonina. Então, muitos pacientes que fazem a dieta da proteína por um tempo, depois começam a ter dificuldade, porque começam a ter uma vontade exagerada de comer o doce, o próprio carboidrato. Entendi. Então, fica uma pegadinha aí. Por isso que o correto é você ingerir os 3 macronutrientes em quantidades corretas. Não que um ou outro seja vilão. Vilão é o alimento tranqueira, é o açúcar branco, é a farinha refinada, é o alimento ultraprocessado, são as massas aí, os miojos da vida, que é açúcar, refrigerantes. Eu acho que é aí que estão os alimentos que a gente tem que tomar cuidado. O resto é alimentos do bem, coma direito, que você vai se sentir saciado com fibra, proteína, boa gordura e bom carboidrato. É isso. Temos 1 minuto e 30, doutor, dá tempo de mais uma. Isabel, obrigada, um beijo. Me alimento de forma saudável, mas sempre sinto necessidade de um doce assim que acabo de comer. O que fazer? Glaucia, você se identifica, a diretora? Ela disse que sim. Olha, tentar estimular e aumentar a sua serotonina com uma alimentação correta, né? E procurar um doce com menos impacto. Então, você pode ingerir uma fruta mais docinha. Não precisa ser um pudim de leite condensado. É verdade. Né? Não chocolate ser ao leite. Um chocolate ao leite. Pode ser um aí com com cacau 70%. Então, aí vai ser a escolha que você vai colocar. E eu posso dizer, para encerrar, pode parecer difícil, mas se você aguentar um tempinho evitando ou diminuindo dia sim, dia não, chega um momento em que seu corpo se adapta e não vai te exigir procurar tanto carboidrato, tanto doce depois da refeição. É questão de dar tempo ao tempo. 21 dias, doutora? Mais ou menos em média. A neurociência estuda isso. 3 semanas para o seu cérebro começar a se adaptar. Tenta.
Tenta depois, conta pra gente, viu? Verdade. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Doutor Roberto depois sempre passa lá e consegue, né, de forma muito gentil responder, porque eu sei que bomba, doutor. Bomba demais. Eu vou deixar o contato dele, do nosso médico queridíssimo, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto, com todo o conteúdo, né, desse médico referência. Obrigada, Obrigado, doutor. Sempre um prazer. Prazer sempre meu. Beijo pra Malu.